Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui então para mais uma edição do Descomplica-me, né? O quadro aqui do nosso canal que vai pegar um assunto que tem um monte de informação, que tem um monte de, muitas vezes, vertentes de pessoas que vão falar X, de pessoas que vão falar Y, e descomplicar todas as informações para que você possa realmente ter a sua opinião formada, né? Então aqui eu não quero que você tenha a minha ideia como a correta, eu não quero que você tenha a minha ideia como a única possibilidade, mas eu vou trazer aqui para vocês todas as informações para que vocês possam definir aquilo que faz mais sentido para vocês, né? Então eu vou descomplicar as informações, por isso o nome do quadro, né? Descomplica-me, justamente para que vocês possam tomar as opiniões de vocês. Bom, e o tema de hoje, né, o tema que eu escolhi aí aqui nessa temporada de férias, que eu tô, férias, né, entre aspas, que eu tô aqui na Bahia, as crianças saíram, então eu tô aproveitando esse momento aqui pra gravar aqui pra vocês esse Descomplica-me. O tema que eu escolhi é pra gente poder falar sobre autismo. O que é o autismo, os sinais de autismo, as terapias, quem faz diagnóstico, tudo, né? Eu quis concentrar em um único vídeo um monte de informações sobre autismo, que vai realmente dar um norte, seja você profissional que nunca trabalhou com autismo, seja você pai ou mãe que tá com uma suspeita que o seu filho possa ter autismo, se você é professor e recebeu uma criança com diagnóstico de autismo, ou que você suspeita que essa criança tenha algo. Então esse vídeo é para todos vocês, né? Esse vídeo é para você que acabou de ter diagnóstico e de repente tem que explicar tudo isso para sua família. De repente você pode indicar esse vídeo para os familiares, para os avós, para os tios, né? Para as pessoas da família. Então, a ideia é justamente essa, é descomplicar esse assunto do autismo. Então, vamos começar, então, aqui falando sobre, a gente vai falar sobre escola. Eu anotei aqui meus tópicos, né? Terapias, a vida pós-diagnóstico, medicação, né? Então, eu vou abordar dando direcionamentos para que vocês possam, se quiser aprofundar em cada um desses temas, para que vocês possam aprofundar, porque senão a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando, né? Então vamos lá, vamos falar então como que é o começo de toda essa história com autismo, né? Vou começar contando a minha história, porque a minha história ela pode ser semelhante à história de vocês, à história de familiares, a história de professores e a história de terapeutas. Então eu vou começar contando a minha história e vou colocando os assuntos aqui no meio. Então senta, pega seu cafezinho para você assistir esse Descomplica-me aí, porque nós vamos ter muita coisa para conversar. Então eu vou tomar meu café e vamos lá dar seguimento. Vou começar com a minha história. Bom, vamos lá, né? Se você tá chegando aqui por agora, né? Meu nome é Michele Freitas e eu sou mãe de duas crianças, uma criança com autismo e uma criança neurotípica, né? Dita neurotípica. Bom, eu engravidei, né? Do Diogo. Ele tem 9 anos hoje, né? Então há praticamente 10 anos atrás eu engravidei. Hoje eu estou com 32 anos, então eu tinha 22 anos mais ou menos quando eu engravidei. Então eu fui mãe super jovem. O meu marido hoje ele tá com 44 anos, se não me falha a memória. Então ele tinha mais ou menos 34 anos quando eu engravidei do Diogo, tá?
Então nós não éramos pais tão... Eu era extremamente jovem, ainda me considero jovem, mas nós éramos pais jovens, então a gente pode descartar nesse momento a causa do autismo pela questão de idade, né? A gente sabe que a idade avançada dos pais é um fator a mais de risco para autismo, mas também síndrome de Down, enfim, e outras questões aí que eu não vou entrar porque não é a minha seara de estudo e de atuação. Então, eu tive uma gravidez super saudável, eu ia pra academia. Um dia antes do Diogo nascer, eu estava na academia fazendo agachamentos, eu fazia hidro, eu nadava, né? Tinha um grupo de gestante na academia. Era outra vida, né? Eu tinha outra vida. Então a minha gestação foi uma gestação muito tranquila, né? Eu não tive nenhum acontecimento assim, algo tão significativo além dos problemas diários do dia a dia. Foi uma grávida muito saudável, né? Então eu fiz assim absolutamente tudo que eu podia, né? Diogo nasceu de parto cesárea, a minha bolsa ela estourou. Eu já tinha uma programação de parto cesárea na época, segui com ela. Então, não foi um parto que era a hora dele nascer mesmo, porque a bolsa tinha estourado. E foi um parto cesárea, foi tudo bem, ele nasceu uma criança super saudável. E aí começou a nossa vida, né, juntos, né, nossa vida de mãe e filho. Durante o primeiro ano de vida do Diogo, eu não trabalhava, eu me dediquei única e exclusivamente a ele. Eu amamentei até mais ou menos ali os 8 meses. E tinha uma vida, assim, era uma mãe, assim, leoa, não gostava que ninguém pegasse meu bebê, eu ficava com ele o tempo todo. O pai também, né, Diogo pai super presente, a gente se dividia nas tarefas, ele que deu banho. Durante aí os 45 dias mais ou menos, né, a parte aí mais complicada do corte da cesárea. Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque toda essa história pregressa, desde a gestação, desde, né, o momento que você descobre que está grávida, até o momento atual que você tá vivendo, seja lá qual a idade da sua criança, isso vai ser perguntado numa consulta para avaliação de autismo, né? Então, geralmente, o neuropediatra ou psiquiatra infantil vai querer saber de toda a história dessa família. Será que tem alguém com diagnóstico de autismo na família? Então, tudo isso vai ser perguntado. Como que foi a gestação, se teve alguma complicação, se teve algum uso de alguma medicação específica. Então, todas essas questões costumam ser perguntadas quando você está no processo de investigação de autismo, tá? Então, a gente viveu todo esse processo. Nós, pais super presentes, daquele tipo que levava para tomar sol de manhã, assim, grávida e bebê, assim, de revista, né? No sentido de seguir de livro, né? Daqueles livros de como cuidar do bebê, o primeiro ano de vida do bebê, aquelas coisas todas, eu li aquilo tudo. Então, assim, eu me preparei muito para ser mãe, porque eu tava vivendo aquilo em tempo integral, né? Então, eu levava ele pro parque de manhã, pra tomar sol, pra sentar, colocava um tapetinho na grama, aquela coisa toda, né? Levei para fazer aula de música, natação, tudo para estimulação dele. Então, assim, não foi uma questão de falta de estimulação ou falta de afeto, falta de atenção. Então, todas essas coisas, elas foram feitas muito mais pro Diogo até do que para o Benício, que é o segundo filho, né? Porque o segundo filho veio no meio ali do terremoto de pós-diagnóstico, né? Já que eu descobri o diagnóstico quando eu estava grávida de 5 meses do meu segundo filho. Então, tudo isso foi feito, né? Todo esse processo, ele foi feito. O que acontece? Quando que a gente começou a desconfiar que algo não estava indo bem? Bom, quando o Dioguinho fez
um ano, né, 12 meses, nós fizemos aquela tradicional festinha de um ano num buffet e tudo. E foi um verdadeiro desastre, né? Desastre, acho que eu traumatizei de festa depois disso, porque ele só chorava. Ele estranhava todas as pessoas, ele chegou a dormir na festa, a gente não conseguiu nem cantar parabéns no aniversário, né? Mas isso é até normal para crianças de um ano, né, de idade. Eles são muito novinhos, então é muito complicado, né, você fazer uma festa de um ano assim. Muitas famílias relatam que a festa, né, muitas vezes muito mais para a família, para a mãe, para o pai, do que para a criança propriamente dita. Então a gente fez num horário respeitando o horário de sono dele, fez durante o dia, mas mesmo assim as coisas não saíram como eu planejei, né, como eu fantasiei na minha cabeça. Só que eu achei que aqueles comportamentos que ele teve eram porque ele era muito novinho, eram porque ele estava acostumado a viver numa casa muito tranquila, a viver numa casa onde só tinha ele de filho, onde a gente seguia muito a rotina com ele. Nós não saíamos para festa, para um monte de local com ele. Nós éramos muito super protetores, então não era qualquer pessoa que chegava, pegava nosso filho, a gente não gostava disso. Bebê passando na mão de todo mundo, essas coisas, a gente tinha horror a isso, né? Ainda tenho. Então, a gente achou que fosse por causa disso, esses comportamentos que ele teve. Nós seguimos a nossa vida, né, dos 12 meses aos 24 meses, acompanhando o desenvolvimento dele. Nós levávamos nosso filho no pediatra, né? O pediatra, ele tem um papel muito fundamental nesse desenvolvimento da criança nos 2 primeiros anos de vida, né? Porque até os 12 meses a gente costuma levar o bebê no pediatra todos os meses para acompanhar peso, né? Tamanho e outras questões de saúde. Mas é muito importante que os pediatras, eles acompanhem também o desenvolvimento da criança e não só as questões de saúde, mas as questões do desenvolvimento social da criança, como que isso tá acontecendo. Bom, nós tínhamos um pediatra onde nós íamos numa consulta desde os 7 dias de vida do Diogo. Nós tínhamos o mesmo pediatra até os 2 anos. Então, ele acompanhou ele dos 7 dias de vida até os 2 anos e meio, mais ou menos, este pediatra. Esse pediatra era um profissional que atendia apenas particular. Era um pediatra que foi muito bem recomendado, muito conhecido na cidade. E era um pediatra onde a gente ficava no consultório dele por 1h30, por 2 horas. No consultório dele tinha um sofá como esse aqui. A gente sentava no sofá. Eu, o pai, o Diogo, o pai sempre ia em todas as consultas, todo mês do pediatra. Então a gente ia, sentava, conversava, falávamos tudo sobre a vida do nosso filho, sobre as nossas inquietações, sobre as nossas ansiedades, sobre as nossas dúvidas. Depois veio a parte de introdução alimentar, tudo que vocês pensarem. Então, tudo isso foi muito bem acompanhado. Bem acompanhado, né? Nós trazíamos para o médico as nossas preocupações com relação à fala. Na época, eu não tinha esse conhecimento de que era importante o bebê imitar, o bebê fazer contato visual. Para mim, meu filho sempre fez contato visual comigo. Então, eu não tinha esse conhecimento tanto assim da importância de tudo isso, do bebê dar tchau, mandar beijo, sabe? Que isso fazia parte do processo de desenvolvimento da criança. Eu achava que isso era importante, mas tudo bem se a criança não fizesse, é porque ela não quer fazer mesmo, é normal, sabe? Eu não me ligava tanto nessas questões. Então, eu só comecei a achar que tinha alguma coisa errada quando, assim, errada, mas não algo que, assim, que tirasse meu sono, sabe? Errado no sentido só de que, nossa, ele tá demorando pra falar,
E as outras crianças, quando a gente ia no parque, lembra que eu falei pra vocês que eu sempre levava ele pro parque? Lá a gente encontrava muitas outras crianças no parquinho. E aí, a gente sentava as mães, colocava um tapete. Goiânia tem muitos parques, né? Então a gente ia nesses parques, a gente colocava o tapete no chão, levava os brinquedinhos e ficava junto com outras crianças de mais ou menos a mesma faixa etária. E aí, eu via outras crianças falando, mas como tinham muitas meninas, eu sempre achei que fosse porque as meninas falam antes dos meninos, né? As meninas se desenvolvem muitas vezes, em muitos aspectos antes. Então eu achei que fosse por causa disso. Então, eu seguia a minha vida, né? Eu seguia o desenvolvimento do meu filho, acompanhando tudo. Então, eu achei que fosse normal. Quando ele fez 2 anos, e aí ele faz aniversário em dezembro, quando foi no início do ano, janeiro, fevereiro, por ali, eu comecei a me incomodar muito com a questão da fala. Ele não fala, ele não fala, ele não fala. Eu comecei a me incomodar muito com isso. E aí, eu achei que era hora de procurar uma fonoaudióloga. Nunca passou pela minha cabeça, eu nem sabia, eu, uma pessoa bem informada, meu marido, somos pessoas que estudamos, somos bem informados, eu sempre fui muito conectada com a internet, com a tecnologia. Então, assim, nem passava pela minha cabeça a necessidade de ir em um neuropediatra. Nunca isso passou pela minha cabeça. Então, a gente realmente foi, assim, a gente só foi no neuropediatra depois, que eu já vou contar pra vocês. Então, eu comecei a ter esse incômodo e naquele mesmo ano, ele ia entrar na escola. Então, o Dioguinho entrou na escola com 2 anos e 2 meses. Eu achei que quando ele entrasse na escola, com uma estimulação diferente, convivendo com outras crianças de mesma faixa etária, que isso ia contribuir para que ele falasse. É aquela típica fala que a gente tem, né? Quando ele entrar na escola, ele fala. Isso não aconteceu, né? Dioguinho, ele até teve uma adaptação que não nos deu tanto trabalho. Ele chorava, sim, mas hoje eu vejo que não foi nada, o processo de adaptação não foi nada, assim, de outro mundo, né? Eu já acompanhei a adaptação de outras crianças na escola, porque quando meu segundo filho entrou, então eu acompanhei isso mais de perto. O primeiro, acho que os pais dão muito mais trabalho do que a própria criança. Ele se adaptou à escola, mas a gente via que ele era diferente das outras crianças, que ele chorava em muitos momentos, já depois de adaptado, que ele chorava em muitos momentos. E hoje eu vejo que o que ele tava era realmente estranhando, não entendendo, assustado, né? É o que eu vejo hoje, o que aquele comportamento dele do passado representava. Então, ele entrou na escola, né? Então ele ficou lá 3, 4, 5, ele ficou 3 meses na escola antes de vir o diagnóstico. Bom, na escola, também ninguém nunca identificou nada. Nunca fomos chamados, ninguém identificou. Era apenas uma criança que às vezes estranhava, né? Tida como estranha demais, determinadas situações, transições entre aulas. Ele estranhava, essa escola tinha muitas aulas extras, então ele estranhava essas transições, essas mudanças de ambiente, ele chorava muito. Como ele chorava muito, ele acabava ficando muito no colo das professoras, né? Então esse foi um pouquinho assim do que aconteceu com a gente. Então chorava muito, não falava, 2 anos ainda, ok, ele estava ainda com fraldas, eu não tinha feito desfraude ainda. Então, isso foram os pontos que a gente foi vivendo aí até que esse diagnóstico venha, né? Em outros momentos, eu já contei pra vocês o que me fez ir a um neuropediatra. Pra quem tá vendo agora pela primeira vez, vocês vão saber como que foi. Bom, no dia do meu aniversário, dia 2 de maio daquele ano, eu tava grávida, né, de 5 meses.
Uma amiga que é psicóloga, a gente conversando num almoço que teve na casa dos meus pais, ela ventilou a possibilidade, assim, no meio da área da piscina, ela ventilou a possibilidade. Ela falou pra mim assim, Mi, você já pensou que o Dioguinho pode ter algum problema de audição? Ele pode ser surdo? E aí eu quase caí pra trás, né? Quase desmaiei ali, porque isso jamais tinha passado pela minha cabeça. Então, eu fiquei muito incomodada naquele dia, muito, muito, muito mesmo. Aquilo, assim, acabou com o meu dia, destruiu o meu dia. E eu comecei a pesquisar, naquele mesmo dia, era um sábado, eu comecei a pesquisar coisas no Google como criança que não fala, criança aos 2 anos que ainda não fala, é normal não falar aos 2 anos? Coisas do tipo, né? E quando você faz essas buscas, claro que há anos atrás tinha muito, muito menos informação do que tem hoje, né? Hoje a gente tem muito, muito, muito mais coisa. E quando você faz essas buscas, nenhuma dessas buscas caiu na série do que o Fantástico fez sobre autismo com o Dr. Drauzio Varella. E eu não aguentei nem assistir aquilo, né? Eu já comecei a chorar, a ficar muito preocupada. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar sobre autismo. Até então, eu nem sabia de autismo direito. Eu sempre fui mais, assim, ligada e via um pouco mais sobre a síndrome de Down, né? Mas não sobre autismo. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre autismo, não sabia nada, não sabia nem o que era. Nem lembro se eu já tinha ouvido falar sobre, não era algo muito dentro do meu mundo, né? Então vamos lá. Você, assim como eu, começa a perceber algum atraso no desenvolvimento da sua criança. Hoje, eu não sei porque eu não tenho bebê há muito tempo, né? Mas eu espero que os pediatras estejam mais conscientes, mais detalhistas no processo de avaliação das crianças. Então, eu sempre puxo a orelha aí dos pediatras, sim, que não fazem muitas vezes o acompanhamento correto do desenvolvimento da criança para analisar risco de autismo. Isso é fundamental, tá? Se o seu pediatra não faz isso, procure um pediatra que faça, de repente faça acompanhamento com mais de um pediatra, tá? Hoje já existem diretrizes que o pediatra tem que preencher certas escalas para fazer essa avaliação, essa triagem, né, no desenvolvimento infantil e a triagem para risco de autismo. Por quê? Essas avaliações de triagem são para identificar se existe algum aspecto de risco para autismo para essa criança, tá? Risco de autismo ou algum risco relacionado ao desenvolvimento infantil, tá? Se o desenvolvimento dessa criança tem algum alerta vermelho que está prejudicando no desenvolvimento dela, tá? Então, essas avaliações de triagem, nós temos triagem para o desenvolvimento infantil, que vai identificar pontos de alerta para o desenvolvimento infantil como um todo, nas suas mais diversas áreas. E nós temos avaliações de triagem para o autismo, que vai identificar pontos de alerta vermelho, onde, quando o resultado da triagem nos traz que tem pontos de alerta, essa criança é encaminhada para avaliações mais detalhadas, avaliações diagnósticas, seja pela avaliação clínica de um profissional neuropediatra ou psiquiatra infantil, seja utilizando instrumentos de avaliação diagnóstica mesmo, testes, né, que são elaborados com o propósito de realmente trazer um diagnóstico, uma clareza no diagnóstico,
tá? Então, é importante que o pediatra, que é quem tem contato com o maior número de crianças, que faz parte desse processo de avaliação, principalmente nos 2 primeiros anos de vida do bebê, ele precisa sim ter como parte do seu procedimento de consultas estas avaliações. Então, nós temos o pediatra tem que realizar avaliações de triagem do desenvolvimento infantil, triagens para risco de autismo, tá? E se ele percebe alguma coisa diferente do que normalmente ocorre, ele tem que encaminhar essa família, essa criança, esse bebê, para um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, tá? Então, o que acontece? Quais são os sinais, né? Quais são os sintomas? Se tem uma criança com 2 anos de idade, ela não fala nada. Se tem uma criança que é muito quietinha, gosta muito de ser deixada sozinha. Se tem um bebê que ele não brinca da forma adequada, né? Não brinca como as outras crianças de mesma idade brincam, não aponta, não dá tchau, não manda beijo, tá? Nós temos diversos materiais no nosso blog que são infográficos de marcos do desenvolvimento infantil, tá? Então, o contato visual, a atenção compartilhada. O que é isso, atenção compartilhada? A criança pegar um brinquedo, né, que eu tô sem nenhum brinquedo, mas vamos pensar que aqui eu tô olhando para um monte de brinquedo aqui na minha frente, mas aqui do meu lado tá sem brinquedo. Ele pegar isso aqui, entregar na sua mão, olhar para o item, olhar para você, compartilhar interesses com você, né? Por isso que as crianças, elas apontam, porque elas estão compartilhando interesses ou elas estão mostrando algo que elas querem para o adulto. Tá? Então, tudo isso são comportamentos importantes, são marcos do desenvolvimento infantil, tá? Então, assim como a criança, ela anda, ela começa a comer comidas sólidas, você começa na parte de introdução alimentar, existem marcos que a criança precisa alcançar. Então, sei lá, aos 6 meses você começa a introdução alimentar, primeiro fruta, suco, enfim, aí vai né, cada pediatra vai seguir uma linha, mas é só para exemplificar. Existem marcos também do desenvolvimento com relação ao desenvolvimento social da criança, com relação ao apontar, o falar, o balbuciar, né, falar as suas primeiras palavrinhas, completar frases. Então, tudo isso são marcos importantes do desenvolvimento da criança, tá? Então, nós sempre temos que nos preocupar, sim, quando ocorre algo que está fora da zona que é esperado dentro desses marcos do desenvolvimento. Então, nada de ficar pensando, eu tenho um tio que falou aos 10 anos, eu tenho um primo que falou aos 12 anos, eu tenho conheço fulano de tal que falou aos 6 anos. Então, não tem isso, tá? Então, a gente tem um cuidado muito grande com as falas de cada criança tem seu tempo, vamos respeitar o tempo da criança. Então, essas falas muito sonhadoras, muito um pouco fora da realidade, a gente precisa ter cuidado com elas, tá? Pode não ser nada, mas pode ser. E quanto antes você começar a trabalhar os atrasos da criança, maiores são as chances de que esses atrasos sejam cada vez menores. Por quê? Porque essa criança, ela se desenvolve, essa criança, ela vai crescendo e cada vez mais certos comportamentos são esperados dela. Quanto mais velha ela fica, mais comportamentos são esperados. Se ela não consegue alcançar os comportamentos que é esperado aos 2, eu vou ter os atrasos dos 2 mais os que são esperados aos 3. Depois, aos 4, eu vou ter os atrasos dos 2 anos, dos 3 anos e dos 4 anos. Entende que vai virando uma bola de neve? Sem falar que
um comportamento da criança muitas vezes é pré-requisito para outros comportamentos da criança. Então, vai virando uma bola de neve esse atraso. Por isso que a gente fala tanto em intervenção precoce. Claro que tem a questão da plasticidade cerebral, do desenvolvimento neuronal da criança e tudo, mas eu não vou entrar nessa parte porque essa não é a minha seara, tá? Então, é importante que vocês estejam atentos a todos esses marcos do desenvolvimento da criança. Então, eu falei pra vocês lá no blog, tem muita informação sobre os marcos de desenvolvimento da criança, assim como milhões de outros sites, o site da Crescer, o site da bebê.com, né, da editora Abril, diversos sites, tá? Então, quando o correto seria que o neuropediatra identificasse esses pediatra, aquele que você vai todo mês, quando a sua criança está com uma virose, está com uma gripe, está com qualquer problema físico de saúde, é importante que ele identificasse. Se ele não fizer o trabalho dele da maneira como ele deveria fazer, você, pai e mãe, precisa fazer o trabalho dele. Sim, precisa. Você, professor, quando você recebe uma criança na escola, você também precisa fazer o seu trabalho de identificar crianças que têm comportamentos atípicos, comportamentos que fogem ali do que é esperado. Então, uma criança que chora demais, mesmo já tendo passado pelo período de adaptação, você observa que quais são os momentos que essa criança chora, né? Quais são os comportamentos que ela tem? Uma criança que já era esperado que ela falasse, todos os outros coleguinhas já falam, já conseguem se comunicar e ela não. Geralmente ela chora como forma de comunicação dentro do ambiente escolar. Uma criança que não come nada, parece que ela é muito seletiva na sua alimentação. Uma criança que você vê que ela não brinca da forma que as outras crianças brincam. Então, assim, as pessoas que trabalham no ambiente escolar, elas convivem com crianças de diferentes tipos o dia inteiro. Então, essas pessoas, elas conhecem muito sobre desenvolvimento infantil, tá? Pode ser uma pessoa que muitas vezes nem fez um curso superior. Às vezes é a tia que troca a fralda, que leva as crianças no banheiro. Mas essas pessoas, elas conhecem, principalmente as que já trabalham muito tempo nesse ambiente, elas conhecem muito de desenvolvimento infantil. Então, quando você percebe que tem uma criança que tem algo diferente nela, você precisa comunicar o seu coordenador, tá? Você precisa começar a observar essa criança com nível maior de detalhes, chamar a psicóloga da escola e chamar esses pais para uma reunião. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja só uma questão de estimulação, pode ser que não seja nada, mas pode não ser, tá? Então, você não tem que ficar com medo dos pais acharem ruim. E eu não acho que vocês devam também, na hora de conversar com os pais, chamarem os pais para dentro da escola, levantarem hipóteses diagnósticas. Não, eu não acho que é isso que vocês têm que fazer. Eu acho que vocês têm, quando eu tenho problemas no desenvolvimento dessa criança, vocês precisam encaminhar para um neuropediatra ou psiquiatra infantil, porque esses são os profissionais que avaliam o neurodesenvolvimento das crianças, tá? Então é muito importante falar dessa forma, colocar para essas famílias quais são os pontos de atraso que você observa nessa criança. Olha, as outras crianças, elas já fazem isso, isso, isso e isso. Claro que a gente entende que cada criança tem seu tempo, mas existe uma margem de marcos do desenvolvimento que todas as crianças elas devem alcançar. Às vezes, elas alcançam com uma diferença de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Mas passou muito disso, a gente precisa investigar e olhar com carinho, até para saber o que eu posso fazer para ajudar com que essa criança ela aprenda aquilo que ela não sabe ainda, porque isso vai ser importante para o desenvolvimento e para o aprendizado dela.
Então, pausa esse vídeo, assiste de novo se você vai ter uma conversa com os pais, que esses argumentos, junto com o seu conhecimento, podem ser bem bacanas de formas de conversa para você ter com as famílias ao chamá-las para uma reunião, tá? Então isso aí vai ser muito importante. Queria eu ter sido chamada para uma reunião onde as pessoas me trouxessem esses pontos de atraso do desenvolvimento do meu filho. Gostaria muito, 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 tá? Então, todos esses pontos são muito importantes para que vocês tragam para os pais. Foquem nos atrasos. Foquem em mostrar para eles por que esses atrasos são importantes de serem analisados e quais são as consequências que a ausência desses comportamentos que essa criança tem pode gerar para o aprendizado da criança. Então, esses são pontos fundamentais, pontos importantes na hora de você conversar com os pais.